noite a todos, sejam bem-vindos aí ao Clube Paranaense de Montanhismo, né? Quarta-feira, 28 de fevereiro, né? Então, temos aí como palestrante Leandro dos Santos, né? Ele teve a oportunidade de estar ali na Noruega, né? Primeiramente através de intercâmbio, né? Paulistano, apaixonado por montanhismo, por bicicleta também, né? E frequentador das serras. Então lá o cenário é diferente, né? São montanhas diferentes, são falésias e tem algumas modalidades diferentes, né? Se você quer ter esse contato com a natureza, então ele descobriu um esporte um pouco mais peculiar, né? Diferente do esqui tradicional, né? É o esqui touring, né? O esqui tradicional você sobe lá, tudo bonito, né, nos teleféricos e desce curtindo as pistas, né, sem demais obstáculos, né. Já a modalidade dele é um pouco diferente, né, porque ele vai subir, ele vai transpor o terreno, né, com os esquis, né. Acredito que para não ficar transportando eles, você já vai vestindo, né, então ele vai contar essa experiência que ele teve aí no montanhismo, que ele não deixou de praticar, né, mesmo estando tão longe aí, né, como foi na Noruega. Muito bem, valeu, cara. Obrigado pela introdução, brigadão. Obrigado. Boa noite a todos de novo, né? Uma alegria estar aqui, falando de algo que eu gosto tanto, que é montanha, esqui, enfim. Muitas perguntas foram feitas no tempinho que a gente estava aguardando para começar. Eu acho que a maior parte eu vou conseguir responder, porque eu sou, além de montanhista, também sou professor, então eu estruturei aqui a questão. Então vamos tentar ver se eu consigo. Por gentileza, vamos lá. Só um pouquinho, né? Você já introduziu quem que eu sou, né? Então, eu vou falar um pouco da minha família, né? Minha esposa está ali. E meus dois filhos, o Levi e a Melissa, também estão nas minhas costas ali. E eu sempre que possível, principalmente na Noruega, mas também no Brasil, levava eles para a montanha, né? E aí quando a gente planta, a gente colhe, né? Eu sempre tentei trazer essa paixão para eles. Aí, por gentileza, o próximo slide. Aí a gente consegue ali indo para o Pão de Ló, né? Eu fui algumas vezes com a Melissa, que ela ainda não está muito forte nas pernas, mas mais do que não estar forte, eu preciso levar uma companheira ou um companheiro que vá junto. É isso que eu aprendi. Eles reclamam muito se vai sozinho, mas se vai com outras crianças, eles nem percebem. E o Levi comigo no Caratuva. E um dia ele chegou para mim e falou, eu quero ir no Pico Paraná. Falei, não, devagar. E nesse dia ele me deu maior canseira. Ele pegou na subida ali do Caratuva, na parte mais íngreme, e foi igual um foguete. E eu tive que acompanhar ele. Eu treino tudo, mas eu estava com dificuldade. Então, de onde eu sou... pode passar. Eu sou nato deste local aí. Que não é feito para humanos, né? Vamos dizer assim. É a minha cidade, São Paulo. É uma selva de pedra, isso mesmo. Hoje, comparado quando eu cresci, eu tenho 42, então eu cresci em São Paulo na década de 80 e 90. Em 90 tinha muita poluição e muito pouca árvore. Hoje eu percebo um cuidado maior da prefeitura com isso, né? Acho que o exemplo de Curitiba, né, ele é bem emblemático aí no país, né? Como é importante ter árvores. Mas lá é muito impermeabilizado, gente, é demais, assim. Parece que não tem escoamento. Então eu sou de lá. Então como é que eu comecei com essa questão de montanhismo, né, de natureza? Porque eu posso dizer assim, a gente pode definir as pessoas, as paixões que elas têm, né? Uma das minhas maiores paixões com certeza é a natureza. Então, o próximo. Eu tive muitas influências, né, no meu crescimento, mesmo morando numa cidade como São Paulo, eu ia bastante pro que a gente chamava de roça, né, do interior, principalmente quando meu avô me levava muito, e ele chegava num sítio, assim, num local, e ele falava, vamos andar. E ele, assim, ele não tinha picada, não tinha nada, ele ia entrando no meio do mato e eu ia atrás dele. Ele falava, essa árvore é tal, essa arbusto aqui, eu não sei o que, esse aqui você pode comer. E ele ia me dando uma aula ali. E esses passeios que eu fiz com ele, com certeza me marcaram muito.
Volta, por favor. Outra influência que eu tive muito forte foi de alguns passeios que eu fiz nas férias para Delfinópolis. Alguém conhece esse local? Onde que é? Exatamente. E, inclusive minha mãe mora lá perto. E eu já campei lá, já andei de bicicleta lá. E é incrível. Você tá assim numa estrada de terra, né? Tem muita estrada de terra. E aí você vê assim uma entradinha no meio do mato, entra, e eu dou de cara com o quê? Com uma cachoeira linda. E tem muitas cachoeiras lá. É fantástico. Então isso me moldou também, né? Não foi só aquela selva de pedras. E também fiz alguns rapéus, né? E algumas trilhas, para cachoeiras principalmente, quando eu era adolescente. E aí o que é o primeiro esporte que eu comecei a praticar? Pode passar. É o mountain bike, que eu acho que é o mais próximo assim do que eu tive como paixão de fazer mountain bike, de treinar e de estar na natureza, sentindo a natureza na sua exuberância e também praticando esporte com o corpo, aquela sinergia, vamos dizer assim, né? Isso daqui é uma foto mais recente, tá? Mas só foi para exemplificar a paixão do mountain bike. Por gentileza, eu queria, antes de passar para a neve, porque está tão calor, né? Para passar para a neve aqui, vamos saber um pouco de vocês aqui. Alguém aqui tem noção de esqui? Eu sei um pouquinho, uma pessoa só ou duas aqui tem noção? Isso. Ninguém. Snowboard. Já é um começo. Tive uma experiência Uhum. e eu treinei, eu sabia descer e pegar velocidade, eu não sabia frear, então eu bati a cabeça. Você não pisou no freio? Não. Não. Não dá jeito, né? É uma técnica que tem para parar, né? Tá bom. Mais alguém teve experiência com esqui? Eu estava em San Diego, Aham. eu queria ver neve, que lá não neva na Califórnia, onde eu estava. Aham, Então eu fui para Big Bear, que era a montanha mais próxima, Aham. e lá estava, quer dizer, eles fabricam neve para o pessoal Aham. esquiar. Exatamente. Aí começou a nevar. Uhum. Aí eu nunca tinha visto neve, nunca tinha esquiado. Aham. Peguei o chairlift e fui até, era para Aham. soltar logo. Aham. Na primeira eu fiquei com medo e fui para o avançado. Olha. E aí foi ponto final, você não tinha como voltar, aí eu fui rolando da montanha até embaixo, fiquei totalmente congelada porque tinha neve no corpo, Aham. tudo quanto é lugar. Já tive Essa foi minha experiência. primeira experiência. Pois isso é incrível, que algumas vezes eu já passei por isso daí, e você não sabe para onde você está indo, e você tem que ter uma técnica que você não tem, né? Principalmente está começando, tem que ser muito simples mesmo para você simplesmente aprender. Porque são muitos... Alguém surfa, por exemplo? De surf. O surf, eu já tentei várias vezes, eu não consegui ainda muito bem. O que acontece? Tem várias técnicas. Furar a onda, remar, como que você fica de pé na prancha, como que você é esquerda, é direita. O esqui, nesse sentido, se compara, entende assim? Então é uma coisa que você precisa investir um certo tempo. Aí eu diria que o mais próximo aqui seria Chile e Argentina, né? Com possibilidades para isso, e na Europa, né? Claro, nos Estados Unidos, né? E no Canadá. E acho que tem outra experiência também que é semelhante, que é a questão de alta montanha, né? A diferença, aí eu estou entrando em terrenos que eu não conheço, eu não tenho experiência com alta montanha. Acho que o máximo que eu fui foi 3.500, 4.000, ali no norte da Argentina. Mas aqui, eu percebi que a diferença realmente é o oxigênio, né? Aí entra outro fator. Mas a questão do frio se compara, né? Eu passei por frio extremo nessas experiências de esqui. Alguém já passou por -10, -15, assim? Você teve essa experiência? Tá. Então a gente, basicamente, são esses elementos que compõem aí o esqui. Touring. Por gentileza, o próximo. Então, eu falei só esse daí é o último slide. Ele pulou para aí, é? Deixa eu ver. Já acabou. Olha só. Aí não dá. Olha só. Quebra minhas pernas.
Será que eu colei errado? Vamos ver. Não sei. Hã? Isso. Muito bem. Então, voltando do último slide. Erra, eu conferi, mas erra. Não, exatamente, o professor é quem mais erra, né? Tem coragem de errar. Equivoca, é. E tem aquela perguntinha, tem aquela resposta básica, né? Não sei, mas a próxima aula eu trago a resposta para você. Então, quais são os tópicos, né? Como que eu fui parar num esporte tão... você falou a palavra inusitado, Batatinha? Qual foi a palavra? Exótico. Peculiar, exótico. Acho que as três se aplicam, né? Um pouquinho de equipamento, um pouco de neve e as modalidades. No meio eu vou falando das coisas que eu fiz. Pode ir pro próximo. Então, que aí... Só controlar aqui. Vamos lá. Então aqui. Esse mapa eu gosto de mostrar da Noruega porque tem gente, acredite se quiser, não sabe onde fica a Noruega. Então, é o norte da Europa, né? Que é a Bélgica, a Holanda, a Inglaterra, a Alemanha, a Dinamarca, grudadinha aqui, né? E a Noruega fica aqui. Então, você não consegue chegar na Noruega de carro, por exemplo, a não ser que você venha para a França, né? E suba pela Dinamarca. Aqui é possível passar de carro e aí chega. Então, a maior parte do transporte lá bastante é por avião, né? Para chegar na Europa. Né? Mas não é um problema hoje em dia, né? Mas já foi um país muito remoto, né? E em 2005 eu fui fazer intercâmbio cultural. Eu fui para uma escola de cultura, trabalho, desenvolvimento e cristianismo. Foi isso que me levou lá. Eu, nos anos 90, fui para os Estados Unidos, né, fazer turismo. E eu me apaixonei pela questão de outras culturas. E já estava de olho buscando alguma coisa. E a oportunidade que surgiu foi na Noruega. Exótico, né? Mas aí eu falei, não, vamos embora. Voltei para o Brasil e fui trabalhar numa empresa... morei em Curitiba e fui trabalhar numa empresa norueguesa no Rio de Janeiro. Eles estavam necessitando alguém com o meu perfil lá na Noruega. E aí eu fui expatriado para a Noruega em 2012. Então, em 2005 a 2007, eu morei nessa cidade que se chama Bergen, é a segunda maior. E de 2012 a 2016 eu fui morar em Stavanger, que é a quarta maior, mais ou menos. O ciclo fechou lá também, eu fui estudar em Trondheim, fazer doutorado. E em 2021, o ciclo fechou novamente e nós nos mudamos para o Brasil, a família toda. Alguém não sabia que a Noruega era na Europa? Acho que não tenho vergonha, porque é comum, assim. Não, que bom. A outra... Hã? Já é. Mas, aproveitando aqui, vocês sabiam que o Círculo Polar Ártico passa mais ou menos aqui, assim, ó? Então, onde a gente morou aqui, aqui tinha mais aurora, por exemplo, boreal, do que aqui, né? E algumas vezes eu viajei para o norte, é bem interessante, assim, é bem austral, deve ser isso. É bem austral mesmo. Quando a gente mudou daqui para cá, foi o ano que nevou demais. E aí, como a gente foi morar num apartamento novo, não tinha vaga coberta para todos. A gente se inscreveu na lista, esperou um ano. Mas naquele ano, nevou tanto, que, assim, parava o carro aqui, limpava. Quantos graus Chegava a fazer menos 20, menos 15, assim. Mas nevava, e foi um ano especial, assim, aí o nosso carro estava sem garagem, sabe? Então eu limpei o carro umas 100 vezes aquele inverno. E aí eu parava, e aí tinha que ir lá limpar, e limpava. E aquela neve caía, neve. Bom, aí, brevemente, né, para não estender muito, que acho que é um processo, né? Qualquer idioma que você vai aprender é um processo, não é curto prazo, não existe. Eu já ouvi pessoas falando assim, aprende inglês em 3 meses. Não existe. Eu posso falar palavrão em inglês? Bullshit. Assim, muito, muito difícil, né? A não ser que você já tenha a base e tal. Mas o que acontece? Nesse período aqui... Parou de... não, esse aqui, desculpa. Volte por gentileza. Eu estava procurando o laser.
Nesse período, eu trabalhei com adolescentes e jovens. E quando você trabalha com gente jovem, adolescente, é uma boa oportunidade para desenvolver o idioma. Então, nessa época eu desenvolvi, e nessa época eu tive um professor que ia no escritório me ajudar a escrever. Mas o inglês lá é pouco ou é bem difundido? É bem difundido, especialmente comparado com o Brasil, porém a cultura real só se conhece conhecendo o idioma, assim, as rodas de conversa. Tudo em norueguês. Quantos anos na escola as crianças têm de Olha, é uma realidade diferente, né, do que do Brasil, porque o norueguês, a estrutura gramatical do norueguês é bem similar com do acho que tem alguns fatores, mas como é que eu vou te dizer? É uma outra palestra, vamos dizer assim, né, uma outra... A estrutura gramatical é próxima, eles não têm dublagem, eles por causa de jogo, essas coisas, o pessoal já fala com 10 anos, quase todo mundo. Mas é por causa de vários fatores. O país é pequeno, porque, por exemplo, na Alemanha não é a mesma coisa, por exemplo. Mas eu também não sou especialista, por isso que eu estou um pouco assim, relutante de falar, para não falar besteira. Tá gravando aí, né? Vai lá. Só pro YouTube, só pra sempre, né? Ó, gente. Eu estava no auge do meu mountain bike naquela época que eu fui primeiro. E aí eu fui entrevistado pela organização que me enviou pro intercâmbio, e ele falou assim, olha, você está fazendo mountain bike, você gosta dessas coisas e tal, mas você vai para lá, você sabe que você pode não vai poder fazer isso, né? Vai ter que abrir mão de algumas coisas que você tem aqui. Eu, sim. Assim, me preparando psicologicamente para ter algumas privações do que eu fazia, o que eu gostava. Mas o que aconteceu, na verdade, cheguei lá, cresceu, né? Assim, eu morei numa cidade cercada por 7 montanhas. Então, assim, eu ia pra montanha todo dia. Todo dia mesmo, assim, eu pegava, saía, subia e descia, e era assim, um lugar fantástico, cheio de floresta, cheio de montanha, e você estava na natureza, assim, muito rápido. A cidade, eu não tinha pensado nessa palestra, mas, agora deu meu tempo. Posso falar mais? Não, tá tudo bem. Tudo bem. Tem gente que consegue falar junto, eu não eu sou incapaz, é meio isso, mas tá tudo bem. Não peguei todos os... Na verdade, como não tá ao vivo, a gente vai tirar essas fotos. Tá ok. Aí, ó, agora sim. Aleluia. É o making off. Bergen é cercado por montanhas, né? Essa não estava no script, mas sendo brasileiro você tem que aprender a sair um pouco do script às vezes, né? As necessidades de flexibilidade. Mas a gente tem a montanha assim, e a cidade se forma dos dois lados da montanha, né? E aí tinha o meu mentor, ele morava do outro lado. E aí eu tinha tempo, tal, o que eu fiz? Eu subi a montanha, desci, fui na casa dele, e realmente era uma montanha, assim, demorou, 30, 40 minutos para subir, mais uns 30, 40 para descer. Então é um país muito propício, né? Por gentileza. E também, além de ser propício, ele é montanhoso, né? Aqui está um mapa físico que chamam, né? Ou geofísico, né? Para exemplificar que são montanhas de até 3.000 metros, assim como o Brasil, ou seja, velhas, no que eu entendo de geologia, né? Por isso você não vai ver tantos Alpes ou pontudas, né? Assim, mais íngremes. Mas tem também. Mas assim, o país todo, né? E as cidades principais, vocês estão vendo? Que ficam na costa, porque para entrar aqui, imagina, muitos anos atrás era quase impossível, né? Para desbravar o interior. Hoje ainda tem alguma coisa, mas quando o país foi colonizado, as primeiras pessoas chegaram lá 800 anos atrás, mais ou menos. 900. Tudo isso aqui é fiord, tá vendo? Ó, esse aqui é o Oslo Fjord, que chama, que é o fiord de Oslo. Só que ele é menos cênico que os outros. Por quê?
Porque ele não é como esses daqui, que você pode ver que eles são mais recortados e mais... isso. O alto para o baixo vai ocorrer mais rápido aqui nesse pedaço, tá? Do que aqui. E assim, isso vai a costa toda, tá vendo? Se você esticasse a costa da Noruega como uma linha, se eu não me engano, daria para dar a volta na Terra, uma coisa assim. Tem mais costa do que qualquer outro país do mundo, por causa dessa formação de fiord. É incrível. Então, é muito propício, né, ao montanhismo e à natureza. Vocês, alguém conhece a Dinamarca, por exemplo? É incrível, porque a cultura escandinava, assim como a cultura sul-americana, é próxima. Mas não tem uma montanha. O ponto mais alto é 150 metros, se eu não me engano. Assim. E aí... A Noruega não está no centro do fogo, né? Porque a Islândia está logo acima, né? Vamos... A região vulcânica. A Islândia vai estar aqui, assim, ó. Aqui em cima. Não, aqui não tem atividade vulcânica. Está fora não tem... da linha do cinturão de fogo. Eu não sou um especialista de geologia, mas eu nunca ouvi falar de vulcão lá, a não ser acho que em Svalbard, mas Svalbard esse mapa eu dei uma entortada nele aqui, então tá no Nordeste aqui, tá? O Norte está no Nordeste. Svalbard fica mais perto do Polo Norte, vamos supor que o Polo Norte é aqui, né? É mais ou menos no grau 70, 80. O Polo Norte é no 90 e o norte da Noruega é mais ou menos no 65. Acho que até mais, viu? Tô fazendo algum chute aqui para poder explicar, né? Aí eu acho que Svalbard já tem mais atividade vulcânica. Mas é uma ilha que tem lá. É onde... prosseguir, por favor. Então, o que é o esqui, né? Tava falando com o Cleverson sobre uma experiência que ele teve de sair fora da pista, né? E afundar. E quem talvez fez alta montanha aqui pode ter se deparado com neve e não é simplesmente andar sobre a neve, porque você pode afundar, em poucas palavras. Então, para caminhar na neve, você tem a necessidade de usar uma prancha ou um sapato apropriado, né? E essa foi a solução. Dizem que foi inventado na Noruega, um pedaço de madeira, né? Colocaram no pé, amarraram. E algumas cabanas lá, porque lá tem muitas cabanas, né? Tem assim na parede aqueles esquis eles chamam de trechi, que é exatamente isso, esqui de madeira, né? E você não caminha, você tem que flutuar por cima. E se tiver muito duro, aí é quase que como se fosse um gelo, né? Também você vai escorregar e cair, é como se estivesse em cima de um gelo de patinação. Com esqui ainda é possível manejar essas situações, né? Quase todo tipo de neve. E existem aqui algumas técnicas, tá? Eu vou só mencionar para a questão do ski-touring, né? Como é que você faz isso. Então, o esqui competitivo, né? Tem o downhill e tem o cross-country, que é o... cross-country em inglês, né? O downhill é praticamente só descida e o cross-country tem duas técnicas principais. Uma é parecida com você andar de patins. Quem foi que caiu de patins aí? Acho que pois é bem parecido. Tanto é que eu trouxe o meu patins para o Brasil e a minha ideia era continuar treinando. E eu até fiz alguns treinos. Acho que tem uma modalidade de patins cross-country que é com patins maiores. Isso, chama rullerski em norueguês, né? Mas roller skis. Mas o patins, ele serve muito bem como um esqui. Aí você só pega, por exemplo, 2 bambus assim e empurra e você consegue praticar bastante esse movimento. Que eu vou falar para vocês, é bem difícil. Exige bastante. Mas é bem completo para o corpo também. O cross-country, ele sobe e desce, né? E o downhill só desce. E esse daqui é o clássico. Vocês já viram essas academias da terceira idade? Tem alguns aparelhos lá, vocês já viram? Tem alguns aparelhos que você faz assim, né? Ele é bem mais parecido com o clássico. O clássico, então, ele alterna. Aí o downhill você só impulsiona, mas mantém... O downhill... lateralmente. Vamos lá, são algumas técnicas diferentes. O downhill você meio que senta em cima do esqui e pressionando a perna ou para um lado ou para o outro você faz a curva. E você freia também. Então é bem parecido com o patins, quando você vai fazer a curva, você joga assim. Aí nesse movimento você para.
Pode fazer também no cross-country esse movimento, mas você consegue plugar também. Nos dois você consegue, né? Mas o cross-country, a técnica de ir para frente, ou é o clássico, que seria um esqui para frente e o braço para trás, e você vai fazendo assim. Ou o esqui Scheuter, que é o patins, que aí você vai fazendo assim. Você vai jogando uma perna para lá, para cá, e os patins ficam assim, ó, como um V. E o esqui de Scheuter, de patins, ele é mais curto atrás para não ficar batendo. Esse é um pouco mais longo, para te dar mais impulso. Mas eu vou mostrar umas fotos de alpine aqui, de alpino e downhill, né, que chama. Por favor, me parem se usando inglês aí, norueguês, se alguma coisa não ficar clara. Eu volto. Vai lá. Então, equipamento. Ó, é uma coisa assim que todo mundo já sabe, né, a questão de alta montanha, o frio. Tem a questão de roupa, esqui, bastão e o capacete. Aperta mais uma vez aí, ó. Tem que usar capacete, tá? Ó. O capacete é recomendável para quando você está na pista e está esquiando para baixo rápido. Todo ano morre gente na pista. Schumacher, né? Todo ano. Às vezes criança e tal, porque eles vão esquiar, é a praia deles, né? Assim como morre gente afogada todo ano, né? Mas assim, tem que usar capacete. Eu que era meio teimoso. Aí é uma pista, tá? Só localizando aqui, é na Suíça, por isso que é mais escarpado, tá vendo? E aqui é uma gôndola que cabe eu não sei quantas pessoas, ó, né? E aí eu deveria estar usando o capacete, mas acho que eu não tinha, não lembro. Enfim. E assim, você fazendo esse tipo de exercício, você fica tão quente, né? Que às vezes, ali eu estava trocando de camiseta, colocando uma seca. E aí eu não congelei por isso. Não sei se estava menos 5, depende da temperatura também, né? Aqui o no é não em inglês, né? Vocês devem saber, né? Principalmente lã de ovelha, segunda pele, um fleece e uma jaqueta. Muda um pouco do downhill, do alpino para o cross-country, tá? Os equipamentos, as roupas. A do cross-country precisa te dar mais flexibilidade. Tem gente que esquia com 2, 3 camadas, assim. Você olha o cara e você fala, tá morrendo de frio. Mas ele está produzindo tanto calor para fazer aquele movimento que o cara não fica com frio. E volta só um pouquinho. A questão das roupas, vocês já devem saber bem, mas é importante frisar que ela precisa ter 3 características. E é difícil você conseguir num tecido só, por isso das camadas. Precisa ser impermeável, ainda mais na neve, né? Totalmente permeável? Não, mas assim, para você não ficar encharcado, né? A neve, às vezes ela entra na roupa assim e congela, aquilo fica molhado, né? E tem que ser térmico e respirável. O campeão dos campeões aqui, o melhor tecido que existe é a lã. Ela atende quase tudo isso daqui junto. Só não ela não é só não é impermeável, né? Mas ela mantém quente. A lã, ela funciona aproximadamente como uma roupa dessas de surf. Qual que é o nome desse tipo de roupa? Neoprene. A água entra ali e ela para. Ou seja, seu corpo esquenta aquilo que está ali, não esquenta o que está fora. A lã também, entra um pouco de água, molha. Então, quando eu vou aqui na serra mesmo andar, eu não tenho o tênis mais impermeável do mundo e mesmo assim, às vezes você molha, né? E aí às vezes eu vou com meia de lã. E aí ali o pé fica quente. Com licença. A lã é a lã sintética, de ovelha? Lã de ovelha, merino. Lã de merino. Ou não merino. O problema da não merino é que pinica. É a mesmas como é que é o nome? Não é habilidade, as mesmas propriedades, muito obrigado. Porém, ela é mais a merino, eles conseguiram fazer uma inovação lá mais... Assim, a merino ela tem uma resistência maior a baixa temperatura, se não me engano. Não, ela é igual a outra, porém ela não pinica. Pinicar. Sim. A lã, eu não sei se você já usou algum... Sim, já. Alpaca também acho que é mais... Uhum. Então eu tenho ali algumas segundas peles de lã, né? Eu poderia ter trazido, mas talvez vocês já devem ter se deparado com isso. É altamente recomendável, é caro pra caramba no Brasil. Na Noruega já é caro, mas é um tecido que tem uma característica
bem interessante. Se quiser conversar mais sobre isso também, podemos conversar depois, em outro momento, para quem for fazer alta montanha. Aliás, no começo eu perguntei, né? Quem que já foi para montanhas de 5, 6 mil? Nobody? Ah, o Silval, cara. Seu fã, cara. Então, aí precisa de um pouco desses conhecimentos aqui, tá? Bora lá. E aqui você pode ver a questão das extremidades, né? A gente perde muito calor aqui, né? Então, ou um cachecol ou então um buffer, né? Às vezes o pessoal dá, aquilo é bem útil. Eu uso bastante aquilo, mesmo no Brasil. Luvas, essa luva ela é de lã de ovelha e às vezes eu colocava uma capa, uma outra que é impermeável por fora. Volta lá para mim, por favor. E gorro sempre, quase não dá para ficar sem gorro, né? E essa blusa aqui não é a primeira pele, é uma segunda e depois ia uma jaqueta por cima. Mas esse dia aqui devia estar menos 5, para eu estar assim tranquilo, parado. E as extremidades, elas doem se você passa frio, né? A primeira vez que eu fui fazer uma trilha lá na Noruega e não estava tão frio, você estava 3 graus, 4 graus e chovendo e, nossa, minha mão doía. Então, a questão da luva ser boa, né? E você saber trocar essa questão, né? Então, meia extra é fundamental. Porque você está com o pé gelado, você troca, né? Esquenta. Vocês sabem o que é isso aqui, né? É um trenózinho, né? E qual que é a principal função dele lá na Noruega, por exemplo? Carregar o quê? Corpos? De quê? De galinha? Não. Nossa, foi assim. Uau, nunca imaginei. Qualquer resposta. Posso dar dica, não é? Resgate é com snow scooter, jet ski de neve, snowmobile, muito obrigado. No centro de esqui eles têm esse snowmobile que vai para cima e para baixo. Não é. Sim, seria o segundo ou terceiro uso. Primeiro? Muito bem. Que tipo de criança? 2 anos para baixo, eles põem ali, eles dormem e o pessoal vai esquiar. Bebê, eles colocam a lã em volta assim. E eu tinha... sim. É um corpo... Eu levei meu filho para passear algumas vezes, a minha filha acho que eu não tive oportunidade, mas era bem comum, assim, sabe, usar esses chamam de pulk. E é muito frio, mas dá para conviver com isso, né, porque mesmo Curitiba é chato, né, o clima, né, mas assim, não é tão frio. Mas lá, se você ficar muito assim, não vou sair porque tá frio, porque tá chovendo, capaz você não sai nunca, entendeu? Então o pessoal aprendeu a conviver com isso de uma forma muito interessante. Próximo, por gentileza. Existem pesquisas recentes que dizem que os moradores de países gelados têm melhor saúde. Sim. Mais longevidade. Sim. Isso hoje, num contexto de saúde, de tecnologia... eu vou repetir a observação ali, que diz que pesquisas compararam e identificaram que pessoas de país mais frio têm mais saúde. É uma coisa complexa, assim, né? A maior parte dos países desenvolvidos são frios, né? Ou seja, tem mais acesso. Mas a Noruega devia ser um lugar, aliás, eu posso afirmar, era um lugar insuportável. Sem Gore-Tex, sem calefação, era assim... não daria para viver lá. Assim, daria, as pessoas sobreviveram, mas era assim, uma vida bem rudimentar e exaustiva para você se esquentar. Eu conheci uma fazenda da Idade Média lá. Cara, é outra palestra. Mas eu vou te dar um panorama de pedra comprida. Eles punham os animais na frente para o norte, porque ventava e eles esquentavam eles. Fazia uma fogueira no meio, não apagava ela nunca, no meio da casa. E aí ficavam lá fazendo comida e guardando comida para o inverno. Era essa a pegada aí. Sim, e dormir juntos, né? Sim, tudo junto, era. Esquimó e viking de 3, 4 na cama. Mas é uma vida pra se assim, aquecer, né? exatamente, dormir junto. Mas era uma vida extremamente difícil.
Assim, mais do que a gente pode imaginar no nosso Por contexto. isso que o assim. homem é o animal que mais se adapta. Adapta mesmo. Banho é outro assunto também, mas assim, no inverno se toma muito menos banho que no verão. Esse daqui é um passeio que eu tava fazendo e esse dia deu menos 30 e pouco. Eu não experimentei aquele negócio de congelar, né? Mas já senti congelar um pouco dentro do nariz, assim. Mas, eu desci. Mas aí você fica 5 minutos... Mas quem já conviveu com o frio tem uma percepção de que depois de menos 10 é tudo igual. Mas não é, assim, né? Mas é a percepção, o que o seu corpo sente é... No Brasil, o maior frio que eu passei foi em Urupema. Menos 3 graus. Com geada, com Olha só. tudo que tinha direito. E se tá úmido ainda, a sensação é maior. Mas Curitiba fez menos 8. Faz. 75 anos. No Pico Paraná faz acho que quase todo ano negativo, né? Ou no Pico Paraná, não, na Serra, né? Digo. Bom. Então, eu já comecei a comentar, mas acho que é importante para entender aqui o que é o Ski Touring, né? Que essas modalidades competitivas, elas são feitas em pistas preparadas, tá? O trator é amarrado no equipamento como esse aqui, ele marca e aí você consegue andar no estilo clássico, por exemplo, tá? E o estilo que eu comentei, que é o de patins, a pista também, eles passam um trator e deixam ela nivelada, uniformizada. Porque se ficar muito pedaço com gelo, pedaço com aquilo e tal, é difícil performar. Então você tenta trazer um melhor nível para a pessoa. É igual o futebol, se você estiver num campo cheio de buraco, né? Por gentileza, o próximo. Já o downhill, você tem a necessidade tanto das gôndolas, né, e dos teleféricos. E é interessante que na Noruega as estações de esqui são menores. Então não tem tanta cadeira, assim, é muito mais nesse sistema aqui. Tem um rodo aí? Pode ser uma vassoura. E aí você sobe e desce. Não desse jeito aqui, né? Que isso aqui é um profissional. Mas ele deve estar aí uns 80 por hora. Tem três modalidades o alpino. Uma delas é o Super G. Os caras quase não ficam no chão. Não sei se vocês já viram. Já viram? Super G? O cara sai do chão, cai, sai do chão, cai. Ladeira abaixo. É como se fosse um downhill de bicicleta, né? Que tem. Então, esse sistema de elevador, ele é muito engraçado, que é difícil. O elevador vem e não para, aquele negócio fica ali. Você entra numa catraquinha, vem com o seu esquisinho, aí você chega aqui, ele é preso lá e vai te puxar pra cima. Aí você vem aqui e coloca... É muito parecido com isso aqui. Você coloca ele aqui assim, ele te puxa pra cima. O pessoal de snowboard sofre com aquilo. Porque eles têm que soltar o pé e cai, aí você vê gente caída no meio do caminho. O ideal é ir em dois, porque aí você faz o balanceamento para cada um lado e para cada outro. E aquilo lá vai te levando. E assim que leva a pessoa para cima. Próximo, por gentileza. Para levar os bebezinhos. Era no anterior esse daí. Tá. A questão de acampar na neve, né? Eu já acampei com temperaturas muito baixas, mas nunca sobre a neve, tá? Assim como também eu percebo que o montanhismo acaba que você melhor fazer ataque, né? Até 2 meses atrás eu fui no Pico Paraná, a gente começou de madrugada e voltou. Você não leva tanta coisa, né? E outra coisa, fogareiro de inverno é uma coisa chamada Storm Kitchen. Não dá para usar um fogareiro normal. Por quê? Porque o frio não segura, ele tem toda é como se fosse uma parede em volta, assim. Então ali, ou você pode até tentar usar um normal, tal, mas ele é um fogareiro diferenciado para esse tipo de situação. Eles não usavam mesmo no inverno, no verão. Porque o fogo comporta diferente, né, na temperatura. Então aí vai mais peso. Saco de dormir. Tem aqueles sacos de dormir de pena de ganso. Meu filho usou uma vez ele. Ele é relativamente leve. Mas de qualquer forma você vai precisar de uma jaqueta de cume, você vai precisar de uma parte mais impermeabilizada, porque trocas de meias, trocas de luva, porque assim que você consegue fazer o seu abrigo,
É interessante, né? Curiosidade, que é mais, se você fizer um buraco, né? Como ele fez ali, né? Ou no chão mesmo, né? Lá dentro fica mais quente do que do lado de fora. Fica mais próximo do zero. Aí você se abriga, entra lá, e aí você tem que começar a se esquentar, porque senão você morre lá, né? De frio. Tem que fazer fogo e tal. Então todo equipamento é mais pesado e mais difícil de carregar. Então, as vezes que eu fiz foram sem acampamento. Próximo, por favor. O que vocês acham que é isso aqui? Quem adivinha o que é? O que você falou da última vez? Corpus. Um do lado. Composteira. Eles levam por aí. É massa de pastel ou de pizza? A foto é ruim, tá? Porque ali são árvores, né? Cadê o meu negocinho? Lixo enterrado. Lixo enterrado. Parece um lixão, né? Ó. Ninguém... Silo, olha só. Já posso desvendar o mistério? Isso aqui é pó de serra, tá? Tem mais algumas camadas, acho que de plástico e tal, e embaixo é neve. Eles armazenam a neve do inverno para o outro. Isso aqui é uma estação de esqui. A gente pode fazer aqui também. Eles armazenam neve de um ano para o outro, porque quando começa a esfriar, eles começam a espalhar a neve. Pode pôr no próximo, que aí dá para ver. Pode abrir o próximo, por favor? Então aí, ó, a neve estava ali embaixo, né? Eles abriram, né, o sistema térmico. Quando que eles abrem? Quando começa a esfriar, fica mais próximo de zero, né? Só que às vezes não tem neve, né, ainda. Então eles já começam a espalhar essa neve na pista, porque quando chega a neve, ela já tem um fundamento para você poder passar as máquinas. Porque se você passa a máquina no chão direto... Isso daqui era bem perto de onde eu morava, essa... Isso aí é antes de uma festividade, de uma competição, né? Isso daqui é um centro de esqui. Centro? Isso, um dos mais... centro de esqui. A Noruega é o país mais vitorioso, ainda se comparar com a população ainda, nem se fala, em cross-country. Então, por isso, quando tem Olimpíada do Inverno, a Noruega está em primeiro lugar. Então, esse era um dos centros de excelência deles. Era bem perto de casa. Mas tem em quase todas as cidades. E o pessoal vai esquiar desde pequenininho. Se tivermos tempo, depois eu vou mostrar umas fotos. De criancinha. Esquiando igual adulto. Volta ali para mim, por favor. Então, isso daqui... Desculpa, você comentou... Qual é o seu nome? A Elizabeth comentou da fabricação de neve, né? Porque às vezes não tem anos que a neve não é boa o suficiente, então eles ligam as máquinas de fabricação de neve também para suprir, né? Tem frio o suficiente, mas não precipita tanto, daí por isso que não gera neve. Exatamente. Ou seja, eles podem fabricar, não vai derreter, porém não está tendo umidade ou, sei lá, todas as condições. Aí fica esses negócios ligados lá soltando. Vamos fazer aqui. Eu acho bem interessante mostrar esse daqui é um emergency shelter, é um abrigo de emergência, que eu usei num dos meus ski touring lá, e eu tava com muito frio e com o equipamento não tão adequado, e um amigo meu, ele tirou do bolso, pegou e colocou nós dois ali dentro, e pegou uma comida essas comidas de exército, pegou uma água quente, depois assim eu comi, foi melhor. Voltei à vida, porque eu estava morrendo de frio. Então isso daqui é bem interessante ter também, pessoal de alta montanha aí, é bem pequeno. E aí o que acontece? Às vezes fora tá menos 15 ventando, você entra ali dentro, você é 10 graus a mais, automaticamente. Porque é um equipamento que é... Não, o vento não entra. É isolante, né? Tá? Essa experiência foi bem importante para mim e o pessoal que tem experiência, né?
Vocês levaram isso, Silvio? Você tem tipo um saco de dormir de Aham. emergência, né? Que você usa caso você se perca na neve, alguma coisa assim. Você tem ele como backup. E o dele, ele disse que eles usavam no exército e tal. Próximo, por favor. Então, abre pra mim, por favor, ali. Esse negócio pra você poder fazer um passeio desse na neve, no centro de esqui é tudo mais controlado, né? Mas fora do centro de esqui, você vai acabar encontrando quase todos os tipos de neve num passeio longo, né? Abre por gentileza. Então, só pra entender que neve não é tudo a mesma coisa, né? Então, tem ali... Você pode... só... Tem cookies? Aqueles... Enquanto isso, uma coisa que a única coisa que eu adoraria no lugar desse é que não tem inseto e animais rastejantes. Já vi cobra lá e já tive problema com inseto assim... Absurdo, pior que aqui. Os mosquitos, pequeno tempo que eles têm para nascer, eles vêm e vira nuvem, assim que eu não conseguia fazer churrasco. Mas isso é uma outra coisa que eu fiz uma cicloviagem. Teve 3 dias que eu não conseguia sair da barraca. Não, na pista, assim, quanto mais ao norte, pior ainda, mais perto, porque assim, às vezes fica 1 mês sem neve, os mosquitos eles explodem. Mas não tem Aedes, com certeza não, mas não como aqui, mas assim, ataque de abelha, que eu saiba não. Tem? Você faz um controle, né? Você esquenta o lugar e tal. Mas também não é uma coisa que eu tenho tanto conhecimento para te responder, mas tem mel. E muitas coisas eles importam. Algumas coisas eles não conseguem produzir lá. Típico uva, assim é difícil, tal, bem coisa mais tropical, mamão, essas coisas vem tudo do Brasil, né, ou do sul. Ó, abaixa por gentileza. Vai abaixando até chegar no primeiro. Pode parar. Grão. A gente teve um episódio lá na Suíça que a gente foi esquiar e tinha um cara lá. Ele falava assim, eu venho lá da Powder Mountain. Ele ficava falando dessa Powder Mountain. E o que é powder? Powder é pó ou talco. Porque a Powder Mountain, ele falava daquilo que era uma coisa... E o que é o pó? Talvez a questão do esqui, não sei, a travessia da Serra dos Órgãos, é o Pico Paraná, sei lá, mas é a neve perfeita, vamos dizer assim, porque ela é o floco. E quando ela cai, realmente assim, eu já esquiei, é muito gostoso. É bom cair, é bom fazer curva, ela é perfeita. Só que ela não fica ali para sempre. Ela vira um grão. Pode baixar, por favor. Depois de um tempo. Ela fica desse jeito. Também é bom, né? Mas aí pode baixar. Mas depois vai virando gelo. Tá vendo? E às vezes fica duro assim, igual, exatamente. Mas é igual duro, sabe assim? Igual uma ringue de patinação, a palavra, o termo. Granizo. Isso aqui é outra coisa, mas aí já deu. Obrigado, querido. Batatinha Eliseu. Por que eu mostrei esses tipos de neve, né? Primeiro que tem tudo a ver com esqui, mas também tem a ver com a questão de sair fora de pistas preparadas. Mesmo nas pistas preparadas, existe toda uma ciência quando eles vão preparar os esquis para competição e tal. A equipe norueguesa é a melhor para preparar. Já erraram feio também, todo mundo perdeu, assim. E também tem a questão, uma questão que eu não vou revelar antes da gente tentar entender por que eu estou mostrando essa foto aqui. O que é isso daqui? O pessoal de montanhismo que faz escalada sabe que existem, o que tem aqui? Diferentes tipos de rocha. E isso daqui é até tão interessante, porque isso daqui tem períodos, a ciência estima milhões de anos, né? E esse daqui foi formado há 300 milhões, esse é 200. E você olhando o extrato de uma rocha, você consegue entender o que aconteceu ali no passado. Pode ir para o próximo, por favor. Volta lá. Então aqui as revelações. E aqui o que a gente pode fazer com a neve? É claro que é uma questão muito mais de
curto prazo, mas é similar. Aliás, eu tinha até eu descobri a palavra. Você consegue enxergar ali as notas do que eu escrevi? Tem uma palavra bem difícil aí, não sei o que, logia. Você não consegue ver? Uhum. Tá. Existe uma ciência que estuda isso daqui, né? E existe também um conhecimento bem importante para quem vai fazer passeio na neve, que é o de se vai ter avalanche ou não. E você consegue ver o perfil da neve, você pega uma pá, né, corta ele. Eu vi alguém fazendo isso daqui com um dos passeios que eu tive. E aí ele consegue ver, olha, isso daqui é neve velha, isso aqui é neve que está em gelo e essa daqui é nova. E aí você consegue avaliar o risco de avalanche. Pode pôr no próximo, por favor. Por quê? Porque você... Estratigrafia é o nome daquela ciência que olha as rochas, tá? E tem algo semelhante. Só que aqui eu achei fascinante porque aqui é milhões de anos e aqui é um ano, é um mês, né? Mas é semelhante a... Próximo, por favor. Então aqui, para esclarecer o que está escrito aqui, né, é que tem uma regra básica, que é 30 graus, né? Então você tem ali, o que é mais que 30 graus de inclinação começa a ficar mais perigoso. Na Suíça, no centro de esqui, eu só saí da pista assim, não fui na natureza, assim. Mas lá o país praticamente todo tem, onde dá para esquiar, tem centro de esqui, né? 2 ou 3 vezes eu estava lá e eu via... E a neve caía um pouco. Por quê? Tudo lá quase é maior que 45 graus, é bem íngreme. Já a Noruega, como são montanhas mais similares com as brasileiras, já era muito mais seguro, mas porém todas as pessoas tinham atenção a isso também. Então é uma coisa importante, quando vai sair fora assim, você tem que tomar cuidado com... Canhão para quê? Na Noruega não. Na Noruega é tão interessante. A Noruega é uma pessoa meio caipira, vamos dizer assim. As estações são mais simples, assim. Tem algumas mais assim, mas é muito mais assim. Tem umas estações que tem três elevadores. E ali eles fazem. Próximo, por favor. E o cross country, né, no país inteiro. Aí é diferente um pouco. Então, talvez vocês levaram lá? Não? Mas o guia, tinha guia? Tinha, provavelmente, né? Não sei. Na realidade, a gente usava piqueta, né? Piqueta de piolégrafo, para Uhum. Não precisava de pá para fazer nenhum tipo de avaliação da neve. Não, mas a pá é para tirar alguém de lá de baixo. Não. Uhum. Então aí no esqui tem essa questão aí. No meio da natureza, assim, num lugar mais arriscado, né? Próximo, por favor. Vamos ver aqui. Então vamos lá. Primeira modalidade do ski touring. Falamos de neve para poder entender isso aqui, né? É na própria estação de esqui. Olha lá, as gôndolas, né? Levando você lá. E aí você tem a pista demarcada, você simplesmente vai lá onde estão as árvores. E aí é um começo para você aprender. Você tá na neve, você tá na pista, é assim, né? Você tem um controle. Você sai, começa a ficar tudo assim. Não é o mesmo controle, é diferente. Então você não é um tipo de atividade que você vai para fazer velocidade. É mais para você explorar, né? Assim, para conhecer novos lugares. A Noruega, eu comentei das cabanas, né? O pessoal fazia muito assim, de uma cabana para outra. E as cabanas ficam no meio do nada, assim, sabe? Então, e para chegar você ia por caminhos assim, até tinha uma rota, mas no verão tá marcado, né? No inverno você não enxerga, você tem que ler mapa. Próximo, por favor. Então, também é interessante, isso foi uma foto que eu tirei numa estação de esqui lá, talvez uma das maiores da Noruega, essa já é mais desenvolvida, tá vendo? Essa possibilidade que tem, né, no montanhismo de ver, acho que acabou a bateria. Não, eu queria o laser. Se você tiver um palito aí. Beleza. Volta a ler pra mim, por favor. Então, essa possibilidade de estar em cima das nuvens, esse dia eu fiquei embasbacado. Eu falei, nossa, e aqui tem muito na nossa serra, né? Parece que você está no céu, né? Tá. Muito obrigado. Garoto.
Vamos. Se você conseguir, beleza, senão a gente... cadê o rodo? Então aí você tá ali tem a pista marcada. Aqui, por exemplo, deve ser proibido, tá? Fazer o off-piste aqui. Por isso que tem essas bandeiras. Por algum motivo técnico. Quando é permitido, aí você vai saindo assim. Você tá esquiando lá, você vê muita gente saindo. Mas é mais técnico. Por gentileza, o próximo. Então aqui é um exemplo de um centro de esqui bem grande, é uma foto, né? Lá do Chile. Os noruegueses, imagina, um centro desse tamanho assim, deve ter 3, 4 lá na Noruega inteira. Então, as pistas vermelhas nunca vá nelas, né? São as mais difíceis, as pretas são as mais difíceis. Mas você pode esquiar fora ali, né? Aqui. Muito obrigado. E para aprender é na verdinha, né? E acontece sempre, né? De pegar o elevador errado e parar lá, né? Aí você tem que descer. Né? Então você faz aqui fora. E vocês estão vendo que aqui, por exemplo, já é um lugar que aparentemente, né? Isso daqui não é um mapa preciso, né? Só uma representação. Mas provavelmente aqui você não consegue passar. Ou tem que ter muita técnica, né? Então isso é um ski off-piste. É um tipo de ski touring. É o começo, vamos dizer assim, né? Próximo, por favor. Agora, quando você está num centro de esqui, você tem um elevador que te leva para cima, né? E aí, 95% do tempo você passa descendo. Desculpa, 90% do tempo você passa no elevador, ou 80%, depende da velocidade do elevador, né? 70%. E aí você desce muito rápido, né? Quando você sabe descer, né? Mas, se você vai fazer um passeio mais longo, você vai precisar subir também. Só que o esqui alpino ou o downhill, ele tem uma característica que ele prende na prancha e não solta o seu calcanhar. Tá vendo? É preso. E isso dificulta muito para você subir. Até mesmo para ir reto é difícil. É mais focado mesmo na descida. Então você tem um cross-country especial para esse tipo de situação, tá? É o que chamam de esqui de montanha. E aí você pode fazer, até levar equipamento aqui, que nem, tá vendo? Fazendo um ski touring raiz aqui, ó. Ou, pode passar pro próximo. Aí, essa daqui é uma foto para vocês verem a diferença do esqui cross country de competição ou de pista. Ele não tem esses cantos com aço. Já esse daqui é um com aço, não dá para ver muito bem aqui, mas o aço fica ali. Fica um pouco mais pesado, mas você tem mais controle das curvas e tal. Próximo, por favor. Muitas pessoas, a maior parte de quem faz ski touring usa uma fixação. E vocês estão vendo aqui esse negocinho vermelho aqui? Ela mantém a ponta presa e solta o calcanhar. Aí você consegue subir ou caminhar de uma outra forma. Aí você tá solto, tá vendo? E aí tem o tipo, você tá num lugar mais alto, aí você prende e desce. Aí quando você precisa subir, você solta. Próximo, por favor. Leandro, deixa eu fazer uma pergunta. Pode. Qual é o material que fica embaixo do esqui ali? Volta, por favor. Qual o material que fica embaixo do esqui? Qual? Embaixo o quê? Aqui? Embaixo. Entra em contato com a neve. É um plástico. Um poli não sei das quantas. É bem parecido de quase todos os esquis. Pelo toque, né? Tem que ser baixo atrito, né? Isso. Só que ele tem um tratamento. Depois de um certo tempo você precisa passar uma lixa e passar um glide. Eu fiz algumas vezes isso para melhorar o deslizamento, né? Mas é um plástico assim, tá? Que desliza. Só que uma observação bem interessante. O esqui ele precisa ir para frente, mas ele não pode ir para trás. Porque você pega ali e você fica assim, né? Então, o alpino não tem isso, mas o cross country tem uma coisa que se chama ele tem umas ranhuras para te segurar para frente. Ou você passa cera, ou você usa uma pele, que eu vou mostrar aqui, tá? Para você não ir para trás. Porque você tá com esqui, vamos supor que isso aqui é um morrinho, né? Eu estou subindo assim. Se ele escorrega para trás, você não dá um passo. Tem uma técnica, tá? Que chama fishbone ou espinho de peixe,
que você sobe, mas ela é muito cansativa. Se for pouca inclinação, o ideal é você conseguir andar mesmo, né? Você você dobra, faz força com a ponta do dedo assim, como se você fosse cortar a neve, e você... Vai ter uma foto ali, melhor do que eu ficar tentando explicar aqui. Isso. Aquilo ali, na verdade, é na hora da pessoa colocar ali, tá? Depois você tem que tirar, porque senão não dá pra usar. Próximo, por favor. E existe um tipo específico de esqui que ele é uma mistura dos dois, tá? E ele chama telemark, que é por causa desse local aqui. Então ele usa as botas parecidas com o do alpino, do downhill, mas ele é solto atrás, tá vendo? Ó? Isso daqui foi uma das melhores fotos de eu fazendo isso daí, que não é fácil, é mais difícil você fazer esquiar assim do que o peso no joelho é muito maior do que assim, né? Mais ou menos isso daí. E para fazer esses passeios ele é ótimo, porque você simplesmente usa o mesmo para subir e para descer. Não tem muito problema. Próximo, por favor. Então, nesses ski touring, você pode fazer uma travessia ou subir um topo e voltar, assim como num trekking, né? E esse daqui, vocês sabem o que é esses pilares aqui? Não. Boa. Tudo é corpos. Dá dica, não? O que pode dar, não? Pinheiros? Não tem nada a ver com árvore. O que tem no topo de montanhas no Brasil? Varia, né? Na Alemanha, vocês sabem ou não? Vocês não sabem? É uma cruz. Na Noruega, todos os topos de montanha têm uma formação feita de pedras. E ali eles põem o book, né? O livro, o caderno de montanha e tal. Então, não sei por que tinha 3 aqui, mas tinha. É um totem, para mostrar que isso é o topo da montanha. E a gente tinha chego ali. Eu tava tão feliz, eu perdi o esqui aqui, cara. Eu tava até falando. O esqui desceu e ele caiu num lugar, assim, super íngreme. A minha amiga, cara, ela era fantástica, assim, super esportiva. Ela pegou e escalou uns 10 metros com essa bota no pé. E eu tava super triste porque eu tinha perdido o esqui. Mas enfim. Então, você vai pro topo e desce. Aí você usa uma técnica para subir e uma técnica para descer. Para a travessia, você também precisa analisar um mapa. Como é que você vai chegar lá. Então você usa, naquela época, né, que eu fiz, eu comentei que eu fiz muito mais esse tipo de atividade quando eu era solteiro, que foi a primeira vez que eu fui, do que depois casado. Vários motivos, mas um dos principais é a questão de tempo mesmo. Mas também é bem exigente tecnicamente esse tipo de atividade, né? Assim, precisa estar em forma física e técnica de esqui, né? E naquela época usava-se muito mapa. Eu não sei se hoje eles usam o Wikiloc, mas por que era importante o mapa? Por causa das curvas de nível. Aqui você consegue identificar, vamos ver se tem um mapa lá, por onde que vai ser mais fácil subir. Porque se você for muito íngreme aqui, você não consegue com o esqui no pé, né? Então aí eles olhavam lá, eu lembro que a gente olhava, né? E a gente tinha quanto mais próximo, mais íngreme. Quanto mais espalhado, menos íngreme. E aí a gente ia subindo. Tem um app lá na Noruega que tem todas as trilhas demarcadas, inverno, verão, tudo. No país inteiro, aberto para todo mundo. O pessoal usa bastante. Então usava bússola mesmo, às vezes. Mas assim, sempre olhando a previsão do tempo para tentar ir em dias claros. Porque se fecha, imagina, você está no meio do nada na neve e tal, triplica, quadriplica a chance de dar caca. Muitos estrangeiros se davam mal lá. Iam para lá, não tinham conhecimento e acabavam se dando mal. Próximo, por favor. Então, para subir, agora eles vendem alguns esquis que a pele já vem grudada no esqui. É uma pele mais resistente e ela dura mais. Mas para esse tipo de atividade, o ideal é você colocar uma pele que depois você consegue tirar ela. Tá? E aí o meu amigo aqui, ele está cortando para deixar no tamanho exato do esqui. Essa pele vai fazer com que a aderência seja o suficiente para você conseguir subir
inclinações menores, tá? Sem precisar fazer o fishbone, né? E sem precisar, sem cair para trás, né? Sem escorregar para trás. Mas também, em alguns momentos, era preciso ter uma mochilinha boa. A de ataque aqui já é um pouco ruim para esse tipo de passeio, porque você precisa de uma mochilinha que você consegue colocar os esquis do lado. Geralmente as que tem um motivo principal para esse pessoal é para isso, para colocar o esqui e o bastão também, porque você pode usar o bastão para andar também, né? Então, em alguns momentos, né, em alguns dos passeios que eu fiz, usava tudo, né? A pele, sem pele, punha nas costas, enfim. Próximo, por favor. A questão da técnica, né? Como é que eu, um brasileiro que foi velho para lá, né, conseguia aprender a esquiar, né? Eu me encantei e investi aquele tempo que eu tinha ali para aprender, e também eu consegui voltar um pouco à infância, assim, pensar, não tenho vergonha, vou aprender, eu gosto, e essa liberalidade que eu tive com a coisa fez com que eu conseguisse esquiar muito bem. Ó que orgulho, hein? Dos 200 milhões de brasileiros, eu devo ser um top lá em cima, porque eu esquio bem, assim, comparado com o brasileiro, né? Até um amigo norueguês falou, eu já vi alguns estrangeiros esquiando, você esquia muito bem, assim, para quem aprendeu velho e tal, né? E aqui a técnica de subir, por exemplo, também é uma técnica de andar de lado. Algumas das técnicas você pode aplicar na caminhada ou na escalada, né? Essa questão de você não ficar de frente para o morro, mas ficar de lado, né? Para não se escorrega de uma outra forma, né? Então, algumas dessas técnicas, e essa daqui a gente estava fazendo um passeio e subindo, e você vai fazendo assim, subindo, e vai meio que criando uma escadinha na neve. Essa é uma técnica. E tem outra técnica que eu já falei, que é o fishbone. Essa você precisa saber para conseguir terminar um passeio desse. Que você consegue se plugar assim. Próximo, por favor. Esse daqui é um método para você frear. É um pouco ao contrário do fishbone, que é aberto, né? O freio é fechado. Aí você, com atrito com a neve, você vai parando o esqui. Que legal. É difícil fazer, né? Porque você não tem tanta... Aham. Que legal. Que bacana. É parecido, assim, você colocasse um esqui no pé, acho que você ia conseguir... Eu patinei no gelo um tempo. Eu jogo hockey, né? Só que eu jogo hockey de patins normal, né? Mas eu já patinei no gelo também. É bem parecido mesmo, assim. Que bacana. Vamos pro próximo ali pra gente... Aí eu queria por último compartilhar que eu fiz uma travessia muito longa, logo no começo que eu estava começando. É meio maluquete, né? Mas foi algo que eu me orgulho, que fez parte da minha história, né? Para aprender isso daqui. E que foi, assim, incrível passar por isso. Eu estou nessa foto, vocês estão vendo ou não? Ali sou eu. Para você conseguir acessar um lugar desse, né? Como é que você consegue acessar um lugar desse, né? De outra forma. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Achou? Próximo, por favor. Nesse passeio aqui, tinham paisagens incríveis. Porém, foi muito desafio, porque eu não tinha técnica suficiente, né? Eu fui meio na força e na coragem, né? Na raça brasileira. Aqui, por exemplo, tinha alguns lugares que era gelo, era um lago congelado. Então você tinha que usar usando o clássico, o sistema clássico. Vai. Aqui vai. Porque, mas ele não estava extremamente liso e, obviamente, ele estava seguro, né? Isso é uma coisa também, já estava congelado já fazia algum tempo. Próximo, por favor. Então, nesse dia também, outra coisa interessante é que eu não tinha todos os equipamentos necessários. Então, eu fui com algumas roupas, assim, meio inadequadas, né? Isso daqui, por exemplo, era um anorak de verão. E não é o suficiente, né? Eu passei muito frio. Mas o pessoal me ajudou, que estava comigo. Eu fui com outros 2 amigos. E a gente passou por alguns topos, tá vendo aqui? Mas a gente não voltou. A gente foi de um ponto ao outro, né? Pode ir mais um. E também a gente nesse local também teve uma grata surpresa, ó. Encontramos isso daqui, vocês sabem o que é? Não dá pra ver? Corpos.
Vai lá. Não, vou revelar. São renas. Uhum. São corpos. Tudo é corpos. Corpos de pedra, corpos. São renas selvagens, né? Próximo, por favor. Aí eu pus aqui as estatísticas. Meus amigos falaram, esse tipo de passeio a gente faz para mostrar que a gente é forte, né? E faz no exército. Então eles estavam impressionados que eu tinha conseguido, que eu consegui andar mais de 30 quilômetros, né? Uns 32, 33, em cima na neve, né? Não foi. Como passei por neves duras, moles, descida, árvores, teve que tirar. Teve uma hora que a gente andou quase que 1h30 com o esqui nas costas, mas afundando, assim, porque tinha muita árvore e não conseguia esquiar. Foi horrível, assim. E aí começou a entrar neve e eu não tinha uma polaina boa, a gente usa polaina também, né? Pra não entrar. Aí aquilo vai derretendo aquela água, então você imagina uma água quase zero o tempo todo ali entrando. E na hora que parou, meu pé estava congelado. Aí meus amigos tinham uma meia extra. Eu troquei, coloquei. Aí começou a doer. Eles falaram, agora é bom porque você não tá tendo, se tivesse hipotermia, você não ia sentir nada. Então a dor era um sinal de que o seu corpo estava esquentando. Não, aquele dia não. Só depois. Média de menos 10 graus nesse trajeto aí. Deu 12 horas para completar, por quê? Porque eu estava junto. Porque se eu não estivesse, acho que eles teriam feito numa 6, 7. Principalmente, sei lá, 8. Especialmente nesse lago, que era muito longo, ali eu zerei minha energia, não tinha mais nada para dar. E eu fui para chegar e tinha uma cabana lá no fim do lago. Imagina aquela cena, né? O lago lá, o fim do lago. E, olha, assim, eu vou falar para vocês, eu creio, né, em Deus, que Ele me salvou ali, porque a cabana estava quente. Tinha acabado de sair gente lá de dentro. E a gente entrou... e eles aqueceram a cabana. E eu cheguei lá e os meus amigos fizeram uma refeição para mim. E eu comi aquilo depois de meia hora e tal. Eles perguntaram, vamos dormir aqui ou vamos continuar? Aí eu virei e falei, já cheguei até aqui, vamos continuar. Ainda faltava bastante, sabe? A gente andou mais umas 5 horas depois de lá. Mas foi ali um momento chave dessa travessia, né, pra mim. E a gente chegou... eu emprestei a bota do meu líder lá de jovens, né, o cara que estava responsável pelo nosso intercâmbio. Ele me emprestou a bota. Nossa, ela era 0. Ela ficou num estado, gente. Assim, eu ainda passei um pretinho, tentei, mas ele olhou, assim, acabei com a bota. E mais uma coisa que aconteceu, que a gente chegou no outro ponto, tinha um encontro de jovens lá. Eles fazem muito isso de vamos supor que os brasileiros vão pra praia, sei lá, né? Eles vão lá pra cabana. E quando eu cheguei lá, o pessoal me aplaudiu, assim, de pé, porque eles falaram, cara, você chegou, sabe, assim, você conseguiu com 3 meses de esqui no pé, assim. Então foi uma superação muito grande. Não recomendo pra ninguém, mas assim, eu acho que tá no próximo. Pode ir, por favor. Eu não fiz isso sozinho. Nunca faria. Nunca ia chegar... Pode passar mais um. Pera só um pouquinho. Pode pôr os 3, tá? Tem mais, mas eu peguei 3 pessoas aqui, são pessoas reais, tá? São amigos mesmo que existem, né? O primeiro que é vamos começar pelo Thor Harald e o Thorstein, os dois estavam na travessia. Era eu, o Thor Harald e o Thorstein na travessia. Eles fizeram exército, preparo físico não tão bom, mas para um norueguês sempre eles estão bem preparados, né, assim, mas sabiam o que estava fazendo e tal. Então eu não fui desacompanhado. Eles que me ajudaram, o Thorstein que me deu a meia, né, e o Thor Harald, inclusive eu fiz outros passeios com o Thor Harald e com o Thorstein também. Eu fiz um só ele, eu e o Thorstein. E o Thorstein foi trabalhar na Suíça. E aí que eu fui pra Suíça esquiar. Ele me convidou pra ir lá, eu vou estar aqui uns dias, vocês não querem vir e tal. E aí a gente fez esse passeio e ficamos uma semana esquiando.
E esses são amigos mais da primeira etapa, né? Na segunda etapa, mais de família, o Eric. O Eric é uma pessoa admirável. Ele tem ADHD, qual que é o nome disso? Em português é hiperativo, confesso. Ele não para e ele faz muita atividade, assim. Ele não consegue ficar parado. E ele tem 2 filhas. Uma delas é cega. Ela esquia, ela anda de bicicleta, tudo sozinha. Ele só dá algumas dicas e tal, e ela vai indo fazendo. E assim, a forma como ele criou ela, né, para não se limitar na cegueira dela, né, me admira muito. Eu esquiei com ele uma vez, fiz um top tour, e ele chegou num não é precipício, como é que chama? Num cliff? Um penhasco. Mini penhasco, porque não era... Mas tinha assim, uns 3, 4 metros por baixo. Ele falou, vamos descer aqui? Eu falei, o quê? Você tá maluco, né? Eu nunca tinha visto isso. Não, a neve ali dá pra ver, eu tô vendo que tá. Eu vou primeiro, peraí. Eu falei, como é que eu faço? É só se jogar, não precisa fazer nada. Ele pegou, puf! E aí caiu ali embaixo. Aí eu falei, agora tem que ir, né? Porque ele tá por aqui, eu não vou voltar, né? Aí eu fui, desci, puf! E aí a neve absorveu, né? E além disso eu acampei com ele, com a filha dele. E ele tinha muito equipamento. Ele tinha esse moto, né? Esse princípio de investir em equipamento, que era uma coisa importante para ele poder fazer as atividades. Também fizemos mountain bike à noite com as crianças também, muito legal. Então é uma pessoa que é admirável, porque é um outdoor, né? Um cara outdoor, e que algumas vezes eu tive a oportunidade de fazer algumas coisas junto com ele. Mas assim, ele não dava para acompanhar, ele fazia coisa quase todo fim de semana. Vamos lá. E pode passar, por favor. Aí o Thor Harald, ele veio me visitar no Brasil em 2008 ou 2009, não lembro agora, e a gente fez a travessia da Serra dos Órgãos, que é o Sino, tá vendo? Alguém conhece? Não. Petrópolis, Teresópolis. Conhecem, não? Não? Gente, é fantástico. E o Thorsten casou com uma brasileira. Uma amiga comum. Próximo, por favor. E esse daqui é o Thorsten também, e um outro amigo, o Daniel, que ele era da Sérvia, e no segundo ano que eu morei lá, eu levava ele ele gostava de snowboard, eu levava ele. Então eu já comecei a iniciar outras pessoas, né, pra fazer também. E a gente teve passeios juntos, né. Gente, pode ir pro próximo. Eu tenho mais alguns pequenos vídeos que eu queria mostrar para vocês, se vocês me permitirem, pode ser? Acho que uns 10 minutos. Eles estão no WhatsApp do Batatinha. E acho que para fechar com chave de ouro. Quando é o Next Tour? Desse tipo? Eu vou para a Noruega defender o doutorado em maio, então infelizmente não vai ter esqui. A não ser que eu vá nos esquis, as estações de esqui eterno, que chama. Mas é ruim, porque a neve já não é powder. Pode pegar o primeiro aí. Não é Powder Mountain. Powder Mountain. Ele só falava dessa Powder Mountain e a gente marcou para esquiar. Não, eu vou estar lá. Chegou lá, o cara não tava. Engraçado. Tem uma modalidade olímpica, os noruegueses são campeões, né, que é o esqui náutica e com tiro. Isso, se chama biathlon em português. Eles são muito bons também. Inclusive, quando eu voltei para o Brasil a primeira vez, eu entrei em contato com a Confederação Brasileira de Esportes da Neve e eles me convidaram para praticar esse esporte, porque eu já sabia esquiar, porém tinha muita burocracia com as carabinas. Então era difícil. E também não é só burocracia, mas valor, e era difícil viajar e tal. Então eu acabei assim desanimando. Pode. Esse aí meu filho acha que é noob, mas eu acho que é legal. Essa é uma estação de esqui que tinha bem perto de casa, de cross country, vocês estão vendo aqui, ó, para fazer. Não tem problema o som, a gente vê. Acho que o que importa é Então ele tá ali, ó, ele tinha 5, 6 anos, ó, freou e devia estar uns 8 graus. Então essa neve aqui é meio velha. E ele tava com tanto calor, imagina o menino, que ele tirou a camiseta. 27, Aí eu cheguei perto.
Voltou? Ele tá dando loop? O que é? Ah, você tem que apertar isso pra ele tocar. Eu tava com o esqui atrás dele. Esfriou? Tá. Não? Não. Relativamente bom. Colocar a blusa? Não. 10 graus? Tá calor, é? Não, 45 graus. Tem mais uns aí? Dentro da roupa tá 45 graus. Eu achei legal porque dá pra ver um pouco dos tipos diferentes, né? Aqui é ele foi poucas vezes no alpino, mas esse dia que ele foi, porque a gente ficou impressionado porque ele vem descendo dali. Eu quero registrar esse momento do Levi subindo aí o elevadorzinho. A gente está numa pista de esqui downhill e o Levi está curtindo muito, super corajoso, já desceu várias vezes. Ele vai bem alto lá em cima e desce, faz a curva, uma graça. Muito legal. E lá vai ele, aquele pontinho azul. Lá em cima é ele. Ó a menininha aqui também mandando super bem, que graça. E lá tá ele, lá em cima. Que vem. Ele abriu os braços assim e desceu. E aí nesse dia, pode pôr o próximo, por favor. Vídeo. Beleza. Vamos sentar um pouquinho. Já tô mais... A gente não faz coisa sozinho, né? Comecei a escalar um pouquinho aqui, né? O senhor Silvio, querido. Não, é assim que faz. Aí eu vi na internet como é que fazia. Não, isso daí é ruim porque vai soltar depois. Eu já tava... Ensinou aí. Não... Aí você vai aprendendo, né? Ali naquele vídeo anterior ali, você que estava atrás do... Eu que tava filmando ele. Não, mas atrás dele tinha uma pessoa. Não, aquilo lá era um cara que é uma técnica bem melhor que a minha. É, assim, ainda mais aí é o meu filho. A técnica, até para clássico a minha é boa, mas para esse daqui a neve é gelada. Uma pergunta aí. Ah, só vê ele pulando aqui, ó. Ó que legal, que orgulho do papai. Ô Leandro, em alguns lugares assim a gente percebe que depende do horário que você vai para neve, né? Você vai, por exemplo, escalar uma montanha de neve. Normalmente a gente começa muito cedo, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. E daí quando você está voltando de uma montanha, no meio da tarde, 1 hora, meio-dia, 1 hora, a neve já fica muito mais fofa, né? Afunda muito mais fácil. Uhum. Ali você tinha esse caso também, que dependendo do horário a neve ficava mais fofa ou não? Na travessia, como foi algo muito longo e que pegou muitas horas, o que acontece? Às vezes bate sol, às vezes é sombra. Então tinha realmente muita variação, não era uma coisa assim. É claro, era um mesmo clima, mas assim, tem cantos que é um tipo, tem lugar que é outro. Então eu não sei, eu não tenho o conhecimento suficiente para dizer, tal hora é diferente do outro. Mas assim, varia muito. Às vezes você pega muito gelo, por exemplo, é difícil de esquiar, porque escorrega muito. É para você frear, você precisa impor uma força tremenda. Assim, e por isso que o powder tal do pó, né, é o melhor de todos, porque meio que o esqui faz a curva sozinha. Você caindo não dói, porque parece um colchão. Então aquilo lá aquelas que às vezes o pessoal desce assim, aquele monte de neve assim mais solta, né? Tá ótimo. Tá? Obrigado.